tenhamos os nossos pequenos. Hoje, então, é a última mensagem desta série, que sempre começou com a maior, né? E aí depois vinha alguma palavrinha em seguida. Começamos com a maior tragédia, e estamos terminando hoje com a maior esperança. Uma saudação especial aos nossos amigos da internet, que estão no Facebook, estão no YouTube. Você pode entrar em contato com a igreja. Tem um QR Code que vai aparecer embaixo da minha imagem agora. Você pode entrar em contato para pedir estudo bíblico, para pedir algum material que você queira, algum esclarecimento, para falar com alguém. Ali está aparecendo o QR Code, um link e um número de WhatsApp. Escreva, mande uma mensagem. Diga que você precisa de alguma coisa. Nós estamos dispostos a ajudar você, onde você estiver. A Igreja Adventista está em mais de 220 países do mundo, no mundo todo. Então escreva, estou em tal lugar, nós vamos encontrar alguém para ajudar você. Tá bom? Escreva nesse número e você será atendido. Bom, o tema de hoje é a maior esperança. Você sabe qual é a maior esperança? Eu já vou responder logo. É a volta de Jesus. Essa é a maior esperança. A mais bem-aventurada esperança. E eu quero responder hoje a 3 perguntas. Eu quero que ao final do culto você saiba responder 3 perguntas. Primeira pergunta: como será a vinda de Jesus? Segunda pergunta: quais serão os sinais da vinda de Jesus? Terceira pergunta: por que Jesus virá? Esse é o sermão de hoje, tá bom? Já tem o esboço na cabeça. Como será a vinda de Jesus? Quais os sinais da sua vinda? E por que ele virá? Tá fácil, né? Hoje nós vamos ler vários textos bíblicos. Vai ser um sermão chamado sermão temático, porque a volta de Jesus está em diversos lugares. Então eu queria que você acompanhasse, vai para lá, vai para cá, Novo Testamento, Antigo Testamento, e aí você vai ter uma ideia, argumentos para responder essas perguntas. Vamos começar lendo um dos textos mais marcantes da Bíblia sobre a volta de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Esse texto aqui a gente não pode ignorar. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Lá no último livro da Bíblia, bem no finalzinho, começando o Apocalipse. Sabe que Apocalipse significa revelação, né? Apocalipse revela Jesus Cristo principalmente. Apocalipse 1:7 diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Que lindo, né? O apóstolo diz, olha, ele virá, e que assim seja. Interessante, ele vem com as nuvens, todo olho o verá. Aí você já começa a imaginar, né? Peraí, se todo olho o verá, quer dizer que os olhos dos que morreram também o verão? Sim, senhor. Como assim? Bom, isso significa que terá que haver uma ressurreição, né? Que se não houver ressurreição, então não é todo olho que o verá. Até aqueles que os traspassaram. Esses que os traspassaram morreram já. Faz muitos séculos. Mas eles vão ver Jesus voltando. Vão como? Ressuscitando. Não tem outra resposta. Então esse versículo nos obriga a pensar em muitos temas da Bíblia. Todo olho o verá, até aqueles que os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Alguns se lamentarão realmente. Mas há outros textos que dizem que alguns se alegrarão. Este é o nosso Deus, a quem nós esperávamos, e nele nos alegraremos. Só que tem alguns, aqueles que não se prepararam, que vão ficar tristes. Esses vão lamentar mesmo, vão ficar chateados, vão dizer aos montes, caiam sobre nós, esconda-nos daquele que vem com poder e grande glória. Bom, vamos para a primeira pergunta, porque o nosso tempo já está avançado. Primeira pergunta: como será a vinda de Jesus? Vamos lá? Primeira resposta: a vinda de Jesus será de forma pessoal e de forma literal. É o que acabamos de ler. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Gente, escuta aqui, amigo internauta, escuta aqui. Não existe esse negócio de rapto secreto. Não existe esse negócio de ele vem, ninguém vai perceber, só alguns iluminados. Não existe. Todo olho o verá. Não, é só os bons que vão ver Jesus. Não, até aqueles que os traspassaram. Você acha que aqueles que traspassaram Cristo, que mataram Cristo, eram boas pessoas? Não eram boas pessoas. Como é que alguém pode ser boa pessoa se mata? E ainda mais o Filho de Deus. Então todos verão Jesus. Então tem alguns movimentos religiosos. Não, Jesus já está entre nós. Em 1914 ele já começou. Não é verdade.
Se isso for verdadeiro, então Apocalipse 1,7 está errado. Não, eu prefiro acreditar que a Bíblia está certa e qualquer igreja que falar o contrário está errada. Inclusive essa igreja adventista prega diferente, está errada. A vinda de Cristo será de forma pessoal, será de forma literal. Não será espiritual. Eu vi esses dias um filme, achei muito bonito, mas ele está errado. Um filme não, um videoclipe curto, 5 minutos. Estavam lá e de repente, lá no hospital, não sei se vocês viram isso no hospital, ali, pum, um some. Estão lá no mercado, pá, um some. Estão lá no campo, pá, um some. Estão dirigindo o carro, de repente fica sem motorista. Não, irmãos, não vai acontecer isso não. Não, as pessoas não vão desaparecer. Todo mundo vai ver Jesus. E aqueles que foram fiéis subirão com ele e serão transformados num abrir e fechar de olhos, diz o apóstolo Paulo. Então, Jesus virá de forma literal, de forma pessoal. Segunda resposta, ele virá de forma audível. Eu queria ler com vocês outro texto, Mateus 24, vai lá. Fique atento, porque nós vamos ler alguns textos. Mateus 24, 26 e 27. Olha o que diz aqui. Mateus 24, 26 e 27. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vá lá. Ou se disserem, eis que está no interior da casa, não acreditem. Ah, você sabia que Jesus já chegou no Japão? Mentira. Se ele tivesse chegado no Japão e ele fosse de fato o Cristo, todos o veriam. 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Em outras palavras, todos verão. Ninguém vai ficar assim, eu não fiquei sabendo. Vai lá, assiste o jornal para você ver que Jesus está voltando. Negativo. Você não vai precisar de jornal, não. Ele vai se apresentar e você vai vê-lo de forma visível e de forma audível. Terceira resposta. Como é que será a vinda de Jesus? Ele virá de forma gloriosa, ele virá de forma triunfante. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Olha aqui, com poder e grande glória. Quando ele veio como bebezinho, ele veio indefeso. Nasceu na casa de uma família muito simples. Não tinha nem dinheiro para pagar a hospedagem, o hotel. Teve que dormir entre os animais. Os primeiros que vieram adorá-los, ou entre os primeiros, estavam uns pastores que eram gente simples. Jesus veio com humildade. Tão humilde que quando ele era pequeno ainda, ele teve que fugir porque o rei da época quis matá-lo. Agora será diferente. Mateus 24, 30 diz que ele virá com poder e grande glória. Virá com anjos. Virá com anjos. E se cada um de nós, cada ser humano tem um anjo, quantos anjos virão? Gente, é por isso que alguns vão ficar com medo. Porque vão ver aqueles seres iluminados. E no centro, aquele Filho do Homem vindo com luz resplandecente. As pessoas vão ficar com medo. E aqueles que se prepararam vão respirar aliviados. Quarto lugar. A vinda de Cristo será cataclísmica. Olha cá, 2 Pedro, vamos lá. Já avisei para você, vamos ler vários textos. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Indo lá perto de Apocalipse. Segundo livro de Pedro, capítulo 3, versículo 10. São duas cartas, tem a primeira, tem a segunda. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Virá como um ladrão. Alguns tomam esse texto. Aí, tá vendo? Quando Jesus voltar, ninguém vai perceber. Não é isso. Tá comparando. Como é que o ladrão vem? O ladrão avisa quando ele está vindo. O irmão Roberto, se prepara que esta noite vou roubar você. Não, aí é um ladrão tonto, né? Embora não exista bom ladrão, mas o bom ladrão, entre aspas, ou ladrão esperto, é aquele que pega o dono de surpresa. Quando a Bíblia diz, o dia do Senhor virá como um ladrão, está dizendo, assim como um ladrão não avisa quando vem, mas ele vem e pega você desapercebido, fique atento. Jesus virá, você não sabe quando, e se você não estiver alerta, você não estará preparado.
A diferença entre o ladrão e Jesus, a diferença nessa comparação, é que Jesus Cristo deu sinais. E nós vamos estudar alguns deles daqui a pouquinho. Então será cataclísmica. Porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Gente, esses filmes que retratam final dos tempos, apocalipse, não chega nem de perto naquilo que de fato será. Será terrível. As coisas serão destruídas completamente. Não vai ser uma reforma. Não, será uma transformação total. Uma destruição total, para então Deus refazer tudo novamente. Em quinto lugar, a vinda de Cristo será súbita. Será de repente, acabei de ler esse texto. Virá de repente, como um ladrão. Você precisa estar preparado sempre. Algumas pessoas dizem assim, por que será que Jesus não disse a hora que ele vem? O mês que ele vem, o ano que ele vem, teria sido muito melhor, dizem alguns, se Jesus tivesse dito, olha, 2025, 5 de janeiro, estou vindo aí, hein? Se prepare. Alguns dizem, seria muito melhor, porque a gente se prepararia, estaria pronto, e aí ninguém seria pego de surpresa. Eu acho que não seria bom colocar uma data. Por uma razão muito simples. Nós não somos pessoas que, quando sabemos que uma data se aproxima, ou está longe, a gente já começa a tomar providências. Eu acho que a gente sempre deixa as coisas para o final. Esse é um ponto. Mas o principal é o seguinte. O pessoal fala assim, olha, hoje é 2021. Jesus vai voltar em 2029. Tem 8 anos. Ah, beleza, então vou viver, vou fazer o que eu quiser. E quando faltar um mês, eu faço um jejum, eu peço perdão, pastor Leandro, né? Vou para a igreja, peço rebatismo, aí eu entrego a Deus, eu vivi, só esperto, e vou viver a vida como eu quiser, e no último mês, antes da data da volta de Cristo, eu me preparo e vou para o céu. Ah, amigo, deixa eu perguntar para você, você acha que você tem a garantia de que vai viver até aquele dia em que você vai se arrepender? Esses dias, uma garota de 26 anos, estava voltando do serviço para casa, médica, recém-formada, feliz da vida, uma filha querida. Estava voltando do hospital para casa, passar o final de semana com o papai e a mamãe e com o irmão. E ela, no trânsito na cidade, pegou a autoestrada, estrada boa, aqui no Brasil. E ela disse, deixa eu mandar uma mensagem para minha mamãe, dizendo que vou chegar daqui a um pouquinho lá em casa, para ficar com ela. E ela pegou o celular e começou a digitar. Terrível, né? Não faça isso. Começou a digitar. Sabe qual que é a média de tempo que uma pessoa fica distraída quando começa a digitar? Média de tempo, 4 segundos. Em 4 segundos, muitas coisas podem acontecer. Sabe qual a distância que anda um carro em 4 segundos? Média. O tamanho de um campo de futebol, pelo menos. É muito longo, longa distância. E essa menina, muito querida, ela começou a digitar. Mamãe, estou indo. Quando ela levantou os olhos para a estrada, estava na frente de uma pilastra. E o carro bateu a 120 km por hora. Infelizmente morreu na hora. Você não sabe o que vai acontecer com você. Eu não quero ser catastrófico, nem pessimista. Apenas estou dizendo que nós não temos controle do próximo segundo da nossa vida. Por isso Jesus disse, o dia e a hora ninguém sabe. Eu virei como ladrão, não vou avisar, mas eu vou deixar uns sinais. É melhor assim, porque assim nós estaremos sempre preparados. A vinda de Jesus será súbita então. Muito bem, eu dei 5 respostas para a primeira pergunta. Vamos para a segunda pergunta. Quais são os sinais, rapidamente, quais são os sinais, você que está ali na internet nos acompanhando, quais são os sinais da vinda de Cristo? Muito bem, primeiro grupo de sinais, sinais no mundo natural. A Bíblia já apontou para alguns, o terremoto de Lisboa aconteceu em 1º de novembro de 1755. Na época disseram que era o fim, estava terminando tudo, mas apenas era um sinal. O crescimento do Sol, no dia 19 de maio de 1880, também foi reconhecido como escatológico, ou seja, como algo que apontava para o tempo do fim. A queda das estrelas, 13 de novembro de 1833, também foi um fenômeno considerado na época um fenômeno divino. Hoje temos fomes, temos terremotos, temos pandemias.
Sinais do mundo natural. Um segundo grupo de sinais. Sinais do mundo moral. Vamos lá para Mateus 24? Mateus capítulo 24 nos alerta a este respeito. O versículo 12, Mateus 24, 12. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Essa palavra maldade, que em algumas Bíblias, talvez na sua, apareça como iniquidade, é uma tradução de uma palavra grega chamada anomia. Anomia, nomos em grego significa lei. A significa sem. Anomia ou iniquidade ou maldade significa sem lei. Sabe o que significa tudo isso? Jesus está dizendo assim, ó, e por não haver lei, o amor se esfriará. Gente, nós temos muitas leis em nossa sociedade, mas muita gente vive como se não existisse lei. A placa diz que é para andar a 80 por hora, o camarada anda a 120. A placa diz proibido fumar, o camarada fuma. Nós vivemos numa ilegalidade absoluta. Estou generalizando, claro, tem muita gente, inclusive vocês, nós, que respeitamos as leis civis, as leis sociais, as leis de Deus, mas tem muita gente que não se importa com as leis. Eu estive uma vez num país, não vou nem dizer o país por ética, mas estive num país longe daqui, e eu fui para um evento, e a pessoa que me pegou no aeroporto, fiquei impressionado, fiquei com medo, porque a pessoa ia costurando, passando por todo que canto, ultrapassando pela direita, pela esquerda, pelo acostamento, e eu pensei, poxa, será que eu vou chegar vivo lá? E o irmão estava lá, eu falei, irmão, que era um irmão da igreja, eu falei, irmão, neste país existem leis de trânsito? Perguntei assim, ele falou, claro, pastor, existem. E a gente tem que obedecer às leis de trânsito nesse país? Olha, pastor, não é assim, é o seguinte, as leis de trânsito existem só para nossa referência, mas você obedece só se você quiser. Claro, ele estava justificando ele próprio, né? Jesus disse, olha, haverá anomia, haverá ilegalidade. As pessoas viverão como se a lei não existisse. Deixa eu perguntar para você, você amigo internauta, deixa eu perguntar para vocês. Vocês não acham que muita gente vive como se não existissem leis? Infelizmente. Esse é um sinal do mundo moral. A outra palavra que aparece aqui no texto diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A palavra amor é uma tradução do grego ágape, significa afeição, significa boa vontade, significa benevolência. Muita gente não tem afeição, muita gente não tem boa vontade, muita gente não tem benevolência. Infelizmente, às vezes as pessoas maltratam umas às outras. Esse é um retrato da nossa época, é um sinal da volta de Jesus. Terceiro sinal, sinais no mundo religioso. Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. A pregação do evangelho está avançando. É impressionante. E eu fico muito feliz por isso, com isso, ao saber que o evangelho está alcançando muita gente. Lugares que antes você não imaginava que o evangelho entraria, está entrando. Quem diria que sermões seriam assistidos por 70, 100, 200, 1 milhão de pessoas? A pandemia mostrou isso. Ué, vocês transmitiram cultos aqui, pastor Jefferson, com 10, 15, 21 mil visualizações. Você já pensou? A igreja tem 100 membros e o sermão era assistido por 15 mil pessoas. Você imaginou que isso aconteceria? Tem muita gente acompanhando os sermões. Eu fico impressionado. Eu assisti esses dias um sermão muito bom de um pastor adventista, falando da volta de Jesus, 700 mil visualizações. Eu vou passar a vida inteira, eu não vou conseguir pregar para 700 mil pessoas, mas ele, num dia, no único sermão, alcançou 700 mil pessoas. Não é impressionante? A palavra de Deus está chegando a todo mundo. E esses condomínios, como tem aqui na cidade, em grandes cidades, fechados, ninguém entra. Não entra comportor, não entra pregador, não entra folheto. Mas a pessoa sintoniza e ouve a palavra de Deus. Eu gravo o Reavivados por Sua Palavra, todos os dias. Eu gravo o comentário da lição da Escola Sabatina. Impressionante como chega às pessoas.
Esses instrumentos que são uma bênção, né? É até curioso, né? Alguém esses dias falou o seguinte: fevereiro de 2020, o pastor dizia assim: não assista à internet, perigoso. Março de 2020, 30 dias depois, assista o sermão pela internet, é muito bom. Como as coisas mudam, né, pastor Leandro? Mas é que Deus está usando este negócio aqui como instrumento para Ele. Para Ele, é uma bênção. Sinais do mundo religioso, o evangelho está sendo pregado. Muito bom, eu dei 3 respostas rápidas, estou correndo contra o tempo. Vamos para a última pergunta. Quais as razões? Isso é o mais importante. Eu queria que você prestasse atenção, eu tenho 7 respostas a essa pergunta. Quais as razões? Por que Jesus está vindo? Primeira resposta, Jesus está vindo para reunir os seus escolhidos. Mateus 24, 31. Irmãos, depois você lê em casa Mateus 24. Esse é um resumo de tudo que você precisa saber sobre a volta de Jesus. Mateus 24, 31. Olha aqui, ó. E ele, falando de Jesus, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, ou seja, dos 4 cantos do planeta, de uma extremidade, de uma a outra extremidade dos céus. Jesus virá para reunir os seus escolhidos. Você tem familiares em algum outro lugar do planeta, do país? No dia da volta de Jesus, todos serão reunidos no mesmo lugar. Inclusive aqueles que estiverem falecidos. Será um espetáculo. Eu vou dizer para vocês, irmãos, eu quero estar vivo para acompanhar. Porque eu fico pensando, e aqueles que se afogaram no imenso rio Amazonas? Como que será, hein? De repente, os anjos vão dar um mergulho? Pá, vão sair com a pessoa nos braços? Será impressionante. E aqueles irmãos fiéis que foram degolados pelas feras no circo romano. Um pedaço ficou na barriga de um leão, outro pedaço ficou na barriga de outro leão. Você já pensou? O anjo indo lá e tirando esse irmão e juntando os pedaços. E uma pessoa renovada, agora glorificada. Não será impressionante? Os túmulos que vão se abrir. E lá as pessoas sairão sorrindo, como se o tempo não tivesse passado. Essa será uma das cenas mais espetaculares. Pena que a gente não poderá ver tudo, a gente poderá ver só alguma coisa. Lá na minha cidadezinha, em Guaramirim, você nem ouviu falar, mas está no mapa, viu? Lá no cemitério da cidade, mais ou menos do meio para o fim, do meio para cima, está o túmulo do seu Joaquim, meu pai, que faleceu com apenas 34 anos de idade. Eu tinha 7. Ele vai ressuscitar. A sua avózinha, que você tanto amava, vai ressuscitar. O seu pai, que você perdeu faz pouco tempo, vai ressuscitar. Ah, mas eu estou num outro lugar agora, ele está enterrado num outro lugar. Não importa, aqui, ó. Ele vai reunir os seus escolhidos, dos 4 ventos. Segunda razão para a vinda de Cristo. Ele virá para ressuscitar os mortos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Esse é um texto belíssimo. Vale a pena a gente lê-lo. 1 Tessalonicenses 4, 16. Primeira carta de Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus virá para ressuscitar os mortos. Eles sairão das sepulturas numa condição gloriosa. Eles faleceram por causa de uma doença. Eles sairão sadios. Eles morreram enfraquecidos. Eles serão levantados vigorosos. Eles morreram em péssimas condições físicas. Eles se levantarão de maneira forte, bonita, saudável e perfeita. As pessoas se levantarão tendo o rosto que sempre sonharam, o cabelo que sempre quis. Eu gosto do meu cabelo, sabe? Não acho ruim meu cabelo, não dá trabalho nenhum. Aliás, cabelo de homem é fácil, né? Você faz assim, arrumando. Mas tem gente que não gosta do seu cabelo. Pois você, depois da glorificação, você terá o cabelo, o rosto e o corpo que você sempre sonhou. Mas isso não significa que você não deve cuidar do seu corpo agora, tá?
Todos temos que cuidar. Mas seremos ressuscitados. E não é só isso não. Sabe que aquelas pessoas que ressuscitarem vão dizer assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Quer dizer, as pessoas que ressuscitarem vão ressuscitar tão felizes, tão confiantes em Deus, que vão dizer: é morte, e agora? Você nos ameaçou? Você achou que a gente nunca queria levantar? Aqui, ó, estou aqui de novo, cadê você? Onde está a tua vitória? Onde está a tua espada para me fustigar? Tremendo, né? Os mortos se levantarão com tudo. Os mortos em Cristo. Terceira resposta: por que Jesus virá? Ele virá para transformar, para receber todos os santos. Vamos lá para Filipenses capítulo 3, versículo 21. Olha que lindo. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Gálatas, Efésios, Filipenses 3, 21. Pega o verso 20 também. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, ó. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Corpo glorioso. Ah, pastor Adolfo, mas a gente vai se reconhecer, se vai ser glorioso e perfeito, como é que vai ser? Calma, nós vamos preservar a nossa identidade, porque nós vamos nos reconhecer. Você vai reconhecer a sua esposa vai reconhecer você. Amém, né? Que bom, né? Todo mundo vai se reconhecer, os pais vão reconhecer os filhos os pais, aquele tataravô que você viu só de foto, você vai reconhecer, você vai lembrar da foto, você vai associar a imagem, mas o nosso corpo será perfeito, será sadio. Seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Em quarto lugar, Jesus virá para destruir os poderes do mal. Vamos lá para Apocalipse capítulo 6, versículo 10. Olha o que está escrito aqui, ó. Apocalipse capítulo 6, versículo 10. Esta é uma pergunta, irmãos, que ecoa no ar. É uma pergunta que as pessoas injustiçadas se fazem. Uma pergunta que as pessoas que sofrem se fazem. Uma pergunta que os humildes se fazem. Apocalipse 6, 10. Clamaram com voz forte dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando? Você já não se fez essa pergunta? Deus, está tão difícil. Você, mãe, que sofre tanto, você já não chorou e disse a Deus: até quando, Deus? Está tão difícil. Você já fez essa pergunta? Claro que você já fez. Sabe qual vai ser a resposta de Deus? Apocalipse 20, 10. Apocalipse 20, 10. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta. E serão atormentados dia e noite. Na verdade, essa expressão dia e noite significa serão atormentados até que eles acabem. O corpo, a presença deles é o combustível. Quando o material que é para queimar acaba, o fogo também acaba. Claro. O diabo será jogado no lago de fogo e enxofre, destruído para sempre. E por que isso é importante? Porque é ele que causa toda a bagunça. Ele que causa todo o sofrimento. Ele que causa toda a dor. Eliminando o originador da dor, Deus também eliminará toda dor. E em quinto lugar, Jesus virá para vindicar os caráteres de Deus. Sabe o que acontece? O diabo tem espalhado por aí, e algumas pessoas entraram nessa conversa, de que Deus é injusto, de que Deus não ama, porque se Deus amasse, Ele ajudaria, porque se tivesse poder, Ele faria, porque se fosse bondoso, Ele auxiliaria. Aí jogam tudo para Deus. A pessoa não acredita em Deus, mas quando ocorre uma desgraça, cadê Deus? Onde que Deus está? Você não acredita em Deus, você está jogando a culpa para Deus. Então, só que há essa acusação injusta no ar. Jesus virá para dizer: olha, Deus é justo, meu Pai sempre foi fiel com todo mundo, e a vinda e a recompensa que Ele dará será uma comprovação de que Deus é justo.
também ele virá para restaurar a terra e ele virá para restabelecer a nossa comunhão com Deus. Sabe que eu acho que essa última razão é uma das mais importantes. Você, eu, ninguém viu Deus. Que a gente saiba, dentre os seres humanos, o único que parece mesmo que viu Deus, ou pelo menos uma parte do corpo de Deus, foi quem? Moisés. Foi Moisés. O único privilegiado. A gente imagina como é Deus, né? A gente nem sequer sabe direito como era Jesus Cristo. Temos uma ideia. Sabe que quando eu era garoto, acho que tinha uns 12, 13 anos, adolescente, eu pedi a Deus para ter um sonho. Sabe que sonho que eu pedi para ter a Deus? Deus, eu queria sonhar com o Senhor. Eu queria vê-lo no meu sonho. Eu não sei a razão, mas Deus nunca respondeu esse sonho meu. E está tudo bem. Eu estou me preparando e aguardo o dia em que vou vê-lo face a face, frente a frente. Vai ser demais, né? Vai ser demais. A gente vai conhecer o Pai, a gente vai conhecer o Filho, a gente vai conhecer o Espírito Santo. Como que será isso? Eu não quero saber detalhes agora, eu quero estar lá. E quando eu estiver lá, aí eu vou tirar as minhas dúvidas. E como a gente vai ter a eternidade, em algum momento da agenda, eu tenho certeza que eu vou conseguir falar com Deus pelo tempo que eu quiser. Eu vou entrar na fila, mas eu vou falar com Ele pessoalmente. Eu tenho algumas perguntinhas para fazer para Ele. Eu tenho certeza que Ele tem a resposta. Bom, deixa eu terminar. Certa vez um rico empresário deu uma grande festa e convidou muita gente para a festa. Quando faltavam 2 horas para a festa, para o jantar, era um jantar, ele pediu para o seu empregado mais fiel, de maior confiança, ele disse assim: olha, pega o WhatsApp de todo mundo e manda a última mensagem. Diga para eles que a festa já vai começar e que a comida está na mesa já. E se quiserem vir antes do horário combinado, podem vir. E o empregado começou a ligar para todo mundo. Pegou o celular para todo mundo. E sabe que o estranho? Todos começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse assim: olha, sabe o que acontece? Eu comprei um carro de luxo, estou tão empolgado, eu acho que não vou nesse jantar não, sabe? Tá bom. Ligou para o segundo também, estranhamente, deu a seguinte resposta: sabe o que acontece? Eu estava fechando um negócio há tantos meses, num condomínio de luxo, que eu sempre sonhei, e justamente agora eu preciso ir lá ver esse condomínio de luxo. Desculpa, não vou poder ir na festa. Tá bom. Ligou para o terceiro disse: sabe de uma coisa? O correio vai deixar em casa o iPhone de último modelo que eu comprei, estou acompanhando aqui no rastreamento, vai chegar daqui a 1 hora, eu não posso ir para a festa, eu preciso receber o meu iPhone. Gente, todo mundo começou a dar uma desculpa. Todo mundo. O empregado foi para o patrão e falou: patrão, parece que ninguém vem na festa. Todo mundo tem compromisso. O empresário bilionário ficou chateado, ficou triste, falou: ah, é? Estão rejeitando o meu convite? Eu não acredito. Olha, eu convidei o melhor chefe da França para preparar o jantar. Eu convidei o melhor confeiteiro da Alemanha para fazer o bolo. Eu convidei o melhor quarteto de cordas da Áustria para tocar ao vivo na festa. Eu convidei o melhor mestre de cerimônia de Londres para conduzir a festa. E esses camaradas estão rejeitando o meu convite? Eu não acredito. Mas eles vão se arrepender por isso. Falou para o empregado: aqui ó, chama os seus colegas e faz o seguinte: vão para as ruas, vão para os bairros mais pobres e convidem as pessoas que encontrarem
Convidem os mendigos, convidem os pedintes, convidem as crianças, convidem todo mundo, convidem os miseráveis, convidem os famintos, convidem os revoltados, convidem todo mundo. Digam às pessoas que eu fiz um jantar caprichado, como eles nunca mais terão na vida, um jantar como eles nunca comeram na vida. Chame todo mundo. Mas mestre, patrão, eles não têm roupa, não interessa, pode chamar como estiverem. O empregado fez isso, chamou muita gente, muita gente simples. Mas ainda havia lugares sobrando. Então o empresário disse: amigo, faz o seguinte, vá para os bairros mais perigosos, convide quem encontrar, diga para as pessoas que há comida, que há música, que há suco natural, que há bolo, há comida à vontade, chame todo mundo. E assim foi. A casa do empresário se encheu de convidados, mas todos eles haviam sido convidados de última hora. E o que aconteceu com os convidados que receberam um convite com meses de antecedência? Ninguém veio. E quando souberam que a festa havia sido uma festa linda, uma festa tremenda, e quando souberam que no final da festa o patrão deu um presente extraordinário, caro para cada um, eles ficaram arrependidos, lamentaram, mas já era tarde. Você sabe que isso é uma história bíblica, né? Eu apenas modifiquei algumas coisas. Depois você lê. Está lendo Lucas capítulo 14. Versículos 16 a 24. Sabem quem são aqueles que receberam um convite com meses de antecedência, mas não foram? Esses são aquelas pessoas que dizem que são amigos de Deus, dizem que amam a Deus, mas na hora H desistem. Sabe quem são aqueles que aceitaram o convite de última hora? São aqueles que, ouvindo a palavra de Deus, já nos fins dos tempos, abrem o coração, abrem a mente e se entregam a Deus. Deixa eu perguntar para você, você é amigo internauta, você é de qual grupo? Daqueles que receberam um convite com antecedência ou daqueles que foram convidados de última hora? Qual a sua reação? Você aceitou o convite e vai à festa? Ou você simplesmente está achando que algum outro evento é mais importante do que o convite de Jesus Cristo? Ah, pastor Adolfo, sabe, eu sou jovem, eu apenas tenho 25 anos de idade, tenho que viver a minha vida, tenho que fazer meu estágio, eu tenho sonhos, quero ser milionário. Quando eu completar os meus sonhos, eu vou aceitar Jesus Cristo. Ah, então você é aqueles que foram convidados e rejeitaram o convite. Eu vou falar para você, não vai ter segunda chance não. Não vai ter segunda chance. O que vai ter é lamentação, choro e arrependimento. Eu queria convidar você para que você fosse daquele grupo que aceitou o convite e foi à festa do jeito que estava. Porque quando nós vamos a Jesus Cristo do jeito que estamos, Ele nos ama tanto que não nos deixa como estamos. Ele nos transforma do jeito que Ele quer que nós sejamos. Eu queria fazer um convite especial para você. A festa está chegando. A festa está chegando. O dia está chegando. Eu queria que você se preparasse para esse dia. Quantos querem se preparar para esse dia? Que bênção. Pastor Leandro, hoje eu vou atrasar só mais 5 minutos, hein? Essa noite eu tive um sonho. No meu sonho, eu entrei na Nova Jerusalém. Eu caminhei nas ruas de ouro. 12 portas. Simbolizando as 12 tribos. Simbolizando que os salvos vêm de muitos lugares. Cada porta era representada por uma pedra preciosa. Uma família. A qual família será que eu pertenço, hein? José? Efraim? Issacar, Rubem, Judá, eu não sei a qual família eu pertenço, mas honestamente, eu não quero nem saber. O que eu quero é estar lá. E saber a qual família eu pertenço, isso aí para mim não tem importância. Mas no meu sonho, eu estava caminhando nas ruas de ouro e de repente eu encontrei com uma casa. E de repente eu caminhei mais um pouco e tinha outra casa. E eu perguntei a um anjo que estava por lá e disse: anjo, de quem é essa casa? E ele disse: olha, essa casa é do fulano.
Que coisa mais linda essas casas que o próprio Jesus Cristo fez. Sabe de uma coisa? Eu não quero saber se vou ter casa, não vou ter casa. O que importa é eu quero estar lá. Onde que eu vou morar? Qual vai ser a minha rua? Eu não quero saber, eu quero estar lá. Aí eu caminhei mais um pouco no meu sonho e de repente eu vi uma árvore. Eu vi um rio e vi uma árvore. E essa árvore, ela tinha duas raízes, um negócio estranho. Nunca vi. Tinha uma raiz de um lado do rio, aí a árvore crescia, juntava aqui e tinha raiz do outro lado. Nunca vi. E quando eu percebi, essa árvore, ela dava frutos, um fruto por mês. E eu fiquei sabendo que os salvos, os remidos, comerão desse fruto pelo resto da vida, porque isso vai alimentar a sua eternidade. Eu fiquei pensando, qual será o sabor dessa fruta, ou dessas frutas? Eu não quero nem saber, eu quero estar lá. Se o frutos terá este ou aquele sabor, não faz a mínima diferença para mim. Eu quero estar lá. Eu estava caminhando no meu sonho e de repente vejo uma pessoa que se aproxima. Meu coração começa a bater mais forte. E quando se aproxima o suficiente para eu ver essa pessoa, eu noto que é Jesus Cristo. Ele se aproxima e naquele instante parece que não há mais ninguém. A cidade está cheia de gente, mas naquele instante parece que ele ignora todo mundo, parece que eu ignoro todo mundo. Ele vem ao meu encontro e eu começo a pensar, 30, 40 metros de distância, eu começo a pensar, poxa, eu sonhei com esse dia, o que eu vou falar para Cristo? E eu começo a imaginar, eu gosto de escrever, eu até gosto de escrever poesias, e eu começo a pensar, eu vou falar isto, e começo a elaborar uma frase na minha cabeça, igual o filho pródigo quando quis encontrar o pai, começa a inventar, eu vou falar isto, e eu comecei a elaborar, comecei a pensar, eu vou falar isto, vou dizer isto, e eu na tentativa de ser um poeta, de ser um escritor, vou falar isso para Jesus, vou dizer isto, e de repente estou ali com ele, cara a cara, frente a frente. E quando eu vou falar, de repente quando eu vou abrir a boca, ele diz assim, Adolfo, não precisa falar nada, meu filho, fica tranquilo. E sabe que eu tento falar, mas estou tão emocionado no meu sonho, estou tão extasiado no meu sonho, que eu não consigo falar. E olha que eu já escrevi um monte de coisas, eu não tenho problema para falar diante das pessoas, mas naquele instante eu estou tão maravilhado, que a maravilha fecha a minha boca, eu não consigo falar, e a única palavra que sai da minha boca, a única frase que eu consigo pronunciar é, muito obrigado, muito obrigado. E Jesus Cristo olha para mim e diz, Adolfo, levanta por favor. Ele me abraça no meu sonho, aí então eu parece que uma língua destrava, e eu começo a falar para ele, Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor. O Senhor me transformou. Era um pedaço de um galho queimado, jogado no chão. O Senhor me levantou de lá e fez de mim uma obra de arte, me deu uma chance. Muito obrigado pela chance que o Senhor me deu. Muito obrigado porque aquele pecado o Senhor me perdoou. O Senhor me transformou. O Senhor me transformou não da noite para o dia. O Senhor me transformou através de anos, para que eu não ficasse orgulhoso. O Senhor me transformou através da vida inteira, para que eu não ficasse arrogante, para que eu aprendesse a depender do Senhor. E ele me falava, me escutava, sorria, e no final, ele dizia, Adolfo, foi bom encontrar você, no meu sonho, né? Foi bom encontrar você. Eu preciso falar com outras pessoas, tá bom? Tá bom, Senhor. Mas eu quero voltar a falar com o Senhor. Claro, vamos ter a vida eterna aqui, Adolfo. Tá tranquilo. Mas ele disse, antes de me despedir de você por agora, deixa eu falar uma coisa para você. E olhando os meus olhos, ele disse assim, Adolfo, o céu não seria o mesmo sem você. Seja bem-vindo. Poxa vida, aquilo foi demais para mim. Pena que é um sonho, né? Pena que é um sonho. E eu espero que um dia esse sonho vire realidade para mim, para você também. Essa é a nossa maior esperança. Tudo vai perder a graça diante da majestade do Rei do Universo. Então, a harmonia será restabelecida.
Pecado e pecadores não mais existem. Desde o pequeno átomo até as grandes galáxias, todas batem em sintonia, em sincronia com o Deus do universo. E todas exclamam a uma só voz: Deus é amor. Isso é demais para mim. Eu quero convidar você a se preparar para esse dia. Tá bom? Eu vejo